Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Lembro quando Francisco de Assis é indagado sobre a morte, que poderia lhe produzir um sofrimento. Ele pede: se a irmã morte batesse na sua porta hoje, o que faria? Ele analisa e diz: eu continuaria regando o meu jardim, porque estou fazendo do meu dia tudo o que é possível oferecer ao meu dia. Porém, quando o sofrimento vem e nos sacode, é para que algo em nós desperte para o aperfeiçoamento. O bem sofrer é ultrapassar esse sofrimento resignado. Não trata-se de um masoquismo e dizer, eu mereço sofrer. Não. Pelo contrário, é tentar analisar a profundidade do que aquele sofrimento deseja despertar em mim. E muitas vezes nós temos uma fuga muito rápida e vamos à farmácia, aos medicamentos e tentamos cada vez mais aliviar aquele sofrimento, aquela dor. Seja para a nossa mente, nos psicoterápicos, seja nos analgésicos. Mas não temos a coragem de parar alguns minutos e refletir qual é o ensinamento que aquela dor pode me trazer. Primeiro, a paciência, a resignação, a humildade, porque isso vai submeter-me a dobrar o meu espírito, muitas vezes orgulhoso. E o sofrimento, muitas vezes, pode baixar a fronte altaneira do orgulhoso para tentar verificar uma construção da humildade, porque logo aquilo passa, mas o seu espírito terá conquistado vitórias por ter ultrapassado aquele sofrimento bem vivido. O bem sofrer é saber por que sofre. É saber que, como Buda disse nas 4 nobres verdades, se quando nós entendemos as necessidades e saber por que sofremos, já não mais sofremos, porque entendemos a origem daquele sofrimento. Muito obrigado, muito bom. Nós temos aqui a pergunta da Silvia Freire, e ela nos traz um caso. Meus pais não me perdoaram e vivem do passado. Tentei várias vezes estreitar o relacionamento, mas eles estão presos ao passado e procuram me afetar, usando minha única sobrinha e sua família, que são uma família para mim. Essa é uma luta interna minha. Eu estou na paz, mas todas as vezes que acontece algo, eu ligo para eles, mas não conseguimos ter um diálogo civilizado. Há algo mais que possa ser feito? Porque o perdão cabe em primeiro passo a ti. Quando você estiver bem consigo mesma e estiver vivendo, como você me fala, em paz, você também transmitirá essa paz àqueles outros que de alguma forma ainda ressentem, guardam alguma mágoa, que não desejam ou não estão a ponto de iniciar um processo nem de desculpa, nem de perdão. O primeiro processo que eu poderia, de alguma forma, recomendar é para utilizar desse mecanismo
da imaginação. Eu gostaria que você pudesse, durante algum momento do seu dia, imaginar o bom diálogo. Imaginar você sentado à mesa, conversando com os seus familiares. Veja o que brota na tua intimidade, porque muitas vezes ali esse encontro vai despertar em ti alguns sentimentos, que você pode ter aquela aparência que esteja resolvido, mas quando estiver face a face na tua criação mental, o teu corpo físico irá ejetar alguns hormônios e que vai lhe trazer algumas sensações. Esteja desperta a essas sensações. E porque se mexe contigo, é porque tem algo aí que merece ser vencido. Porque não trata-se deles, trata-se de ti. Quando você estiver bem, a ação do outro já não te afeta. Te afeta porque tem algo em ti que ainda está fragilizado. Então, primeiro, mude a conduta mental própria. Realize esse encontro num processo de uma imaginação. Avalie-se. E dessa forma, você vai vencendo os mecanismos que estão te aprisionando também. Porque num processo de projeção, onde você coloca a chave das algemas para o outro, você não conseguirá se libertar. E quando você fizer uma análise profunda, você vai ver que a única pessoa capaz de libertar a você é você mesmo. Perfeito, muito bom. Laudes, temos mais 2 perguntas aqui. E essa próxima é da Simone Caeté. Ela nos fala o seguinte: a fuga psicológica do ser gera somatórios negativos, gerando doenças e sofrimentos. No mundo em que vivemos, de provas e expiações, é possível viver em absoluta plenitude? Estamos vivendo em um mundo de provas e expiações. O amanhecer de uma nova era inicia-se. Já encontramos pessoas vivendo na sua intimidade o mundo de regeneração. Porque não será o mundo que modificará em primeiro, será os indivíduos que apresentarão as suas modificações. Não encontramos espíritos plenificados, a não ser aquele que pisou na Terra há mais de 2000 anos, que foi Jesus. Jesus viveu a plenitude. E nem por isso ele deixou de enfrentar sofrimentos físicos, enfrentar aqueles que o acusavam, a ingratidão daqueles que os acompanhavam. A plenitude em que nós poderemos viver ainda não é a totalidade, mas são esses retalhos. Só que são retalhos que podem preencher a nossa existência plenamente. Porque se pegarmos 1 litro e preenchemos com 1 litro de água, ele está cheio, pleno. Mas quando nós ficarmos um pouquinho maiores, teremos uma capacidade para 5 litros, 10. Ou seja, quando o nosso espírito atingir maior capacidade de absorção pelas asas da intelectualidade e da moralidade, poderemos atingir voos que nos proporcionarão a plenitude que você me afirma. As fugas psicológicas é algo muito magnífico que você toca, porque todos nós o temos. Nós temos o que a Joana fala, Joana de Ângeles e Divaldo Franco, no livro O Ser Consciente, que são os mecanismos escapistas do ego. Nós tentamos projetar os nossos problemas, nós tentamos fugir, mas nós vamos jogando essa bolha de ar para baixo, e como se nós estivéssemos sentados na piscina. Essa bolha de ar uma hora nos derruba. É a sombra, que quando nós não analisamos, ela sai da nossa consciência e vai para o subconsciente, para o inconsciente pessoal. Mas, se não atendemos às mensagens oníricas, os símbolos, logo a mensagem vem. Não atendemos, não damos atenção a ela, devolvemos. Ela vai ao inconsciente de novo. A fuga, cada vez mais, ganha corpo. A sombra devolve ao sistema adoecido ainda pelo ego imaturo,
e surgem as patologias psicossomáticas. A somatização me desenvolve uma patologia, para que a patologia me desperte o porquê que eu estou somatizando aquilo. Somatizando, colocando uma carga de uma energia equivocada. Mas às vezes nem sequer nos atentamos, porque às vezes é algo tão corriqueiro das nossas existências que deixamos passar. Porque o trauma profundo, muitas vezes nós temos aquela vergonha de falar a nós mesmos sozinhos na frente do espelho. Mas conflitos existenciais em que todos nós vivemos, trata-se característica da figura humana, porque somos humanos e estamos em processo de aprendizado. Tendo uma madureza para analisar que somos humanos, podemos falhar. Agora, o erro é persistir neste equívoco. O erro é persistir mantendo o vício, criando um hábito mau. Desta forma, criamos a fuga. Criamos processos para tentar justificar essas fugas, quando deveria chegar o momento deste enfrentamento. Já não mais a projeção, já não mais a racionalização, mas o enfrentamento. O problema é meu, sou eu quem sinto. Agora, qual é a rota que eu vou traçar para melhorar a minha visão dessa plenitude? Perfeito, meu amigo, perfeito. Nós temos aqui a última pergunta, que na verdade ela é comum a 3 pessoas. E eu peço perdão, vou citar o nome só de um, né? Mas ela é exatamente igual para todas. Senhor João José. O que podemos fazer com a ansiedade dos filhos? Existe alguma receita? Sabemos que ela é dos filhos e não nossa, mas o que fazer? Meu amigo, tenho 2 filhos que também vivem em momentos de muita ansiedade. A ansiedade agora nesse mundo digital, nas propostas imediatistas em que eles vão vivendo e muitas vezes gerando uns tormentos na construção desse sentimento da ansiedade. Muitas vezes podemos sim analisar que os sentimentos são deles, mas são pelos estímulos, às vezes, que nós estamos os permitindo que tenham acesso. E às vezes são tantos estímulos visuais, auditivos, que isso vai alterando um sistema emocional infantil. Às vezes, dentro do lar, temos múltiplas experiências científicas que nos comprovam que o ambiente também pode afetar a ansiedade infantil. Isso até dentro de um processo de pressão alta, problemas cardiovasculares, que antes eram considerados unicamente genéticos, sabemos que o ambiente familiar e o convívio também pode afetar diretamente as questões da ansiedade, das pressões sanguíneas ou da saúde da criança. O que eu recomendaria é que você pudesse criar mecanismos aonde a criança tivesse a capacidade de avaliar a sua ansiedade e controlá-la. Porque não podemos retirar a criança do mundo, mas devemos ensiná-la a enfrentar este mundo. Porque a internet não é má, ela é neutra. Mas se eu deixar o excesso nessa internet, ela vai trazer um malefício à minha criança. Agora, quando ela sabe analisar, olha, taquicardia, insônia, agitação mental, impaciência, inquietude, calma. Ó, você está inquieta agora na hora do almoço. Desligou o celular, desligou o celular. Vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma leitura, criando estratégias para que essa criança consiga vencer a si mesmo, mantendo-se no mundo. Porque para nós, às vezes, como pais, acreditamos que se eu colocar a criança na caverna, a ansiedade para. E não para. Porque a criança, ela vai desenvolver-se porque ela está em relações sociais. E se ela não aprender em casa, ela vai aprender lá fora. E muitas vezes o que vem lá de fora pode não ser tão agradável ou tão educacional como você pode promover aos seus filhos. Crie bons hábitos. Hábitos saudáveis da leitura, da prece, o evangelho no lar. Todas as semanas, realizando um momento para que vocês tenham um encontro. É um encontro para que vocês harmonizem as suas energias mentais, espirituais, e estejam valorizando esse momento familiar.
Ali eles terão o porto seguro porque passarão as ansiedades da escola, as dificuldades que todas as crianças o sofrem, mas terão um porto seguro no lar. E chegar no lar e verificar que ali está o meu abençoado espaço, ali é o manancial de bênçãos. Ali é o evangelho em ação. Estaremos fazendo o papel correto, colocando Jesus nos atos diretos das nossas relações com os nossos filhos. A célula familiar modificada, evangelizada. Tem para mim que dessa forma poderemos conseguir construir a médio prazo crianças e jovens saudáveis, controlando um mundo pulsando ansiedade, mas mantendo a serenidade íntima, conseguindo desenvolver pequenas plenitudes na conquista dessa plenitude total. Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática.